Primeiro eu queria fazer, para quem não me conhece, meu nome é Jobney Palmeira. Eu sou pendurador de ar-condicionado, no melhor sentido da palavra ali falando, né? E meu braço também está queimado de turbotoche, igual da maioria aí. Então eu trabalho com climatização desde 2002. E uma coisa que eu aprendi, tempo não tem nada a ver. O cara pode ter 1 ano de profissão, pode estar voando, e o de 20 algumas vezes fica para trás, ou vice-versa. E eu queria, antes de começar esse treinamento, mostrar a importância de entender qual é o teu papel. Porque é o seguinte, ninguém aprende inverter, ou VRF, ou splitão, ou o que quer que seja, desmotivado. Desmotivado você não consegue fazer nada. Então, assim, eu me considero hoje muito mais um cara que consegue motivar meus amigos, porque eu já passei por tudo que vocês passam, eu passo ainda, do que entender de ar-condicionado. Depois vocês até verem que tudo que eu falo de ar-condicionado é mentira. E aí, o que acontece? Para você ver como é importante Manaus, eu estava ali pensando, agora eu fico um pouco meditando antes do treinamento. Cara, queria me sensibilizar com a condição que está hoje do Rio, das indústrias parando, bem complexa essa situação. E olha só como é que Manaus é tão importante. Cara, está tudo parando lá no Centro-Oeste, lá no Sudeste. Está tudo parando lá. Vai começar a faltar produto, vai começar a gente ter um monte de problema, porque Manaus está parando. Então, assim, para você ver a importância de vocês, a importância desse estado aqui, a importância de tudo que vocês estão vivendo e que vocês vivem. E aí tem um detalhe. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo tenho, Gustavo? 1 hora? Vamos lá. Se você trabalha com climatização e não sente, irmão, aquele frio na barriga, quando aquele compressor demora 5 minutos para partir, esquece, irmão. Já pode sair da sala. Porque eu vou falar para quem sente esse frio na barriga. Beleza? Ser refrigerista, velho, é a ciência mais maneira do universo. Você pega uma máquina, por exemplo, da Carrier, você tem lá um condensador barril e sai um tubo da linha de líquido, mais fino, da máquina de 60, um tubinho de 3/8. E aí tem uma pecinha chamada piston. Antes do piston ela está quente, logo depois ela está gelada. Você fala, o que tem aí dentro, velho? É gelo? E aquilo ali é um fenômeno que só por queda de pressão altera a temperatura e sei lá quantos graus. O cara que não se encantar com isso é louco. Eu brinco que se médico fosse esperto, não faria medicina, faria refrigeração. E eu não entendo em algumas situações, e aí também respeito, porque a salvação é individual, o porquê que um refrigerista igual eu, lá de uma comunidade, para quem não me conhece, eu sou de uma comunidade lá de Caxias, no Rio de Janeiro. Posso voltar ao suporte daqui a pouco, presidente? Me lembra? Me voltar? Esse aqui sou eu. Esse ar-condicionado aqui é um ar-condicionado de janela, na porta da favela, onde eu, todo sábado de manhã, eu trabalhava como estagiário numa empresa de ar-condicionado. Todo sábado eu botava o ar aqui 7 horas da manhã e ficava jogando água em cima dele. Esse ar era meu. E eu ficava jogando água em cima dele porque aquele pessoal que está passando lá era a entrada da comunidade, e essa comunidade tem 16 mil habitantes. E aí o pessoal passava, via eu jogando água e falava assim, ué, tu trabalha com ar-condicionado? Trabalho. Mas você pega em casa? Eu falei, pego. Mas é lá no morro? Eu falei, não tem problema. Eu pegava o carrinho de mão do meu avô emprestado, ia lá, pegava o ar do cliente, lavava. No final do dia tinha 6, 7 aparelhos lavados lá. E isso foi me despertando uma paixão, que é a paixão por refrigeração. Então esquece, se você não ama, se você quando está dissoldando um compressor, você está dissoldando o tubo, tu está com o alicate puxando, tu não fica com medo de vir aquela pressão? Parece ter uma bomba de Hiroshima ali dentro, fica assim, ó. Quando tu puxa não sai nada. E às vezes tu puxa e vem aquela labareda de óleo. Aí tu fica lá. Tem que estar na veia do cara, velho. O cara tem que entender a importância dele no segmento. Por quê? O camarada falou assim, Job, não, eu não vou fazer vácuo não. Isso é bobeira. Aqui em Manaus não tem isso não. Beleza. Bronca zero. No Rio também tem. Não muda nada, tá? Rio para Manaus não muda nada. Uma coisa que a gente se limita a mudar, na minha região é carente. Calma aí. Acabei de ver uma BMW ali que é 450 prata, 450 mil. Tem público.
Tem gente de alto padrão. Tem loja da Copenhague aqui? Deve ter, né? É barato? Tem bombom da Garoto também. Como é que a Copenhague sobrevive? Então, será que você está oferecendo um trabalho que vai te tirar, de repente, de uma condição de competitividade muito grande? Porque entender de ar-condicionado a gente consegue trabalhar. Mas vou dar um exemplo. Por que eu falo que você tem que gostar da profissão, amar o que faz? Porque você tem que se colocar primeiro no lugar do cliente, velho. Você fica triste quando o cara troca a bomba de gasolina do teu carro e não funciona, mas sai rindo da casa do cliente quando não faz um processo de vácuo. Não tem problema. Eu sempre instalei sem vácuo, não funcionou. E aí eu vou te dar um exemplo do que pode acontecer hoje. E aí não adianta não, tá? A máquina convencional vai acabar, você querendo ou não. Você que falou assim, inverter não presta, bota uma gri convencional. A gente adora aquela grisinha que gela, que é uma maravilha convencional, né? Plaquinha universal, aquele dinheirinho do capacitor. Você gostando ou não, acabou. E aí eu te falo, para aquele cliente que você falou que inverter não presta, no ano que vem tu vai ter que botar uma para ele. Então falar mal do inverter é chutar o pão de amanhã. E de coração, falando de pendurador para pendurador, isso é uma puta de uma desculpa para não estudar e não correr atrás e não se qualificar. Na minha opinião, beleza? Ninguém é obrigado a concordar. E aí eu pensei que já tinha um reclamando ali, levantando a mão. Calma. Então, olha só. Eu considero o processo de vácuo, todo mundo se preocupa com umidade. Job, a umidade no sistema vai oxidar o compressor? Sim, a longo prazo. Se você botar uma máquina lá, convencional, condensador aqui, evaporador, beleza? Jogando uma asinha aqui. Instalei sem vácuo, normal, funcionando. A umidade, com o tempo, vai reagir quimicamente com o fluido, que é o R410. O R410 tem flúor. O flúor reage quimicamente com a água. E ela cria um ácido chamado clorídrico. Isso vai dar problema no primeiro mês? Não. No segundo? Não. No terceiro? Não. No primeiro ano? Talvez. Mas é médio e longo prazo. Numa máquina convencional, bronca zero. Porque esses vapores que estão aqui dentro, e essa umidade, ela fez o equipamento perder rendimento, só que você já superdimensionou o equipamento. Você botou um equipamento de 12 mil, onde era um de 9. Não tem aquele argumento? Ah, o preço de 9 e 12 é o mesmo? Vamos botar um de 12. Se tu jogou 3 mil BTUs a mais. Ou seja, para climatizar o ambiente não vai fazer falta. Tu jogou para mais. E detalhe, quando você bota uma máquina, dimensiona para 9 mil, 12 mil, 18 mil, quando você seleciona o equipamento, essa seleção é para os dias mais quentes do ano, que em algumas situações é 5, 6, 7 vezes ao ano. Então, na grande parte do momento vai climatizar e não vai precisar dos 12 mil BTUs. Então, a falta de vácuo não vai berrar agora. E aí chegou o danado do inverter. Por quê? Porque você tem um sistema aqui que está contaminado não só com umidade, mas 74% do ar que você deixou lá dentro, em torno de 74%, sabe o que é? Nitrogênio. O ar atmosférico, em torno de 70% é nitrogênio. Esse nitrogênio ficou dentro do condensador também. O que vai acontecer? Se esse nitrogênio estiver aqui, o compressor comprimindo esse fluido para o condensador, essa pressão de alta vai ficar muito alta. Numa convencional, bronca zero vai funcionar em alta pressão. Ela só vai perder capacidade e, em vez de 12, vai entregar 9. Só que esse 9 é o que atende o cliente, você que jogou mais de 12, então, bronca zero. Tanto é que daqui a 2 anos, essa umidade e essa pressão alta faz você voltar lá na casa do cliente para trocar o compressor. Quantos compressores aí convencional com 2 anos a gente já trocou 1 ano e meio? Aí você fala assim, pô, é a marca. Não é, foi você que sacrificou. E por que você está falando que é eu, Job? Porque eu também já fiz, pô. Eu trabalhava de domingo a domingo pendurando máquina em todo canto lá no Rio de Janeiro. E no final não tinha dinheiro para comer uma pizza. Falo, cara, que louco, velho. Tô ralando pra caraca, não tá sobrando uma moeda. E aí chegou o inverter. E tava todo mundo reclamando. Não, agora o cliente está vendo no YouTube e está trocando capacitor. Não, o cliente está vendo no YouTube e está limpando a máquina dele. Não, o cliente está vendo no YouTube e está ferrando a gente os YouTube. Eu segurando esse BO porque eu abri um canalzinho no YouTube. Beleza, mas quando a luzinha do painel do teu carro acende, tu vai no YouTube ver. Olha, essa conta não está fechando.
Então, olha só. Quando a gente botou a máquina inverter no mercado, o que está acontecendo no momento de ligar a máquina? Você não vai fazer o vácuo numa máquina inverter, ela vai trabalhar com uma pressão muito alta no condensador, e lá na entrada do condensador tem um sensor de ar externo, aquele sensorzinho na entrada da serpentina. Ele compara a temperatura externa com a temperatura do condensador, então tem dois sensores, um no ar e um no tubo. Essa diferença entre esses dois, geralmente tem que estar aproximadamente 15 graus. Se você não fizer vácuo, essa diferença pode aumentar para 20. Se aumentar para 20, o sensor fala, opa, tem boi na linha aí. Manda a informação para a placa e manda o compressor reduzir capacidade para diminuir a temperatura do condensador. Aí a máquina não dá rendimento, não apresenta código de erro, tu bota o manifold, está 120 PSI, e para você fala que o problema é a marca. Foi você que não fez o processo de vácuo. Esse sistema de controle vai atuar para proteger o sistema. E aí você fala assim, Job, mas eu cansei de instalar inverter sem o vácuo. Se eu for daqui para Rondônia 10 vezes, a Polícia Federal vai me parar 10 vezes daqui na estrada? Não. Pelo menos uma ela vai me parar. É a mesma coisa o vácuo. Uma hora essa blitz vai te pegar. E você não vai atrelar isso ao vácuo, porque você sempre fez sem vácuo. Mas tu fica chateado quando o mecânico troca a peça do teu carro e não é a peça. Tu fica brabo com ele. Mas tudo bem, é sem vácuo. Então, por que eu estou te falando isso? Desenvolver um trabalho para conscientizar e sair dessa loucura de prostituição de preço que todo mundo reclama, o que você está fazendo diferente? Porque você reclamava do capacitor que o cliente estava vendo. Reclamava que o cara estava lavando a máquina ele mesmo. Reclamava de tudo que uma máquina convencional. Tem cliente botando placa universal. Porque via no YouTube. Aí, veio o inverter para inibir que o cliente faça isso. E aí tu reclama do inverter. Eu falo aí que não entendo o que vocês querem. E por que eu estou dividindo com vocês dessa maneira? Porque esse era eu. Fala, rapaz, esse inverter veio aí, vai quebrar a corrente, hein? Quando eu percebi a oportunidade, eu falei, graças a Deus ele apareceu. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? O treinamento não é nosso, é de vocês. É que está todo mundo muito sério, já estou ficando assustado. Alguém quer fazer alguma colocação? Pode falar. Ele vai trazer o microfone para você e para o pessoal de casa ouvir. Ele solta o fluido refrigerante e dá o expurgo, tipo 5 segundos. Eu amo esses caras. Aí ele pega e fecha, é meu parceiro. E aí solta o gás todinho. Aí eu falo pra ele, porra, mas ele não tem, se não der o vácuo e tal, que eu tenho, né? A máquina, eu tenho todinho os produtos. Mas quando eu vou com ele, eu vou usando o material dele. Sim. Aí eu pergunto dele, disse, não. Já expurgou, tá de boa. Beleza, então. Se fosse crime, tu sabe que tu é preso junto com ele, né? Tinha que ir, né? Não tinha pra onde correr. Cara, eu não posso julgar esse camarada que expurgou, porque eu também já expurguei. Por falta de conhecimento, né? Às vezes não chega a informação. Hoje, com a internet, com o mundo que a gente está vivendo, cara, só se o cara não quiser. E assim, o que eu percebi? Que toda essa galera que sempre reclama de tudo, não vou fazer vácuo, é a galera que está parada no mesmo lugar estacionada. E eu estou percebendo que o cara que tem uma visão de aplicar um trabalho diferente está voando.